Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu trabalho na Biblioteca Infanto Juvenil Monteiro Lobato, uma biblioteca do Sistema Municipal de São Paulo. E às quartas-feiras a gente está com o projeto Tô Sabendo, vídeos, né, de leituras informativas que a gente coloca no nosso canal de YouTube, divulga nas redes. E a gente vai dar uma pausa com essa atividade. E aí a gente resolveu encerrar esse momento com um tema bem importante para a gente, que é Monteiro Lobato. A gente escolheu esse livro aqui para falar sobre o Monteiro Lobato. É uma biografia. Biografia é uma publicação que fala sobre a vida e obra de uma pessoa. E essa publicação aqui, ela é de 2019, foi feita pelas pesquisadoras Marisa Lajolo e Lilian Schwartz. É um livro da Companhia das Letrinhas, foi ilustrado pela Loli. Vamos conhecer? Bom, é um livro bem grandinho para a gente fazer uma leitura na internet da íntegra do livro. Então a gente achou que era legal só apontar por que essa obra é interessante e por que a gente escolheu ela para falar sobre o Monteiro Lobato, tá? E a gente vai mostrar um pouquinho da obra no livro na íntegra, tá bom? Bom, é uma publicação bastante rica com ilustrações, ela é muito bem documentada, traz várias fotografias, traz cartas que o Monteiro Lobato trocou com amigos, que a família, que a avó, por exemplo, a mãe do Monteiro Lobato mandou carta para a mãe dela, né, a avó do Monteiro Lobato, quando ele nasceu. Então isso é trazido para o livro, né? As pesquisadoras buscaram nos acervos que estão espalhados, tem acervo, acho que na Unicamp, a Biblioteca Monteiro Lobato tem um importante acervo com publicações do próprio Monteiro Lobato e coisas que falam sobre a obra dele e sobre ele também, né? E é um acervo de documentos com muitas cartas. A gente tem um memorial, inclusive, lá na biblioteca, um pequeno memorial que tem vários objetos pessoais dele. E, inclusive, a biblioteca foi uma das fontes de informação das pesquisadoras. Essa carta, por exemplo, a gente tem no nosso acervo. E assim, vocês vão encontrar nessa biografia muitos documentos para ilustrar e para embasar o que as pesquisadoras afirmam sobre o Monteiro Lobato. O livro é narrado como se fosse o próprio Monteiro Lobato contando a sua história. E isso dá um aspecto bem interessante para a obra, eu gosto, acho que bem legal. Também tem essas notinhas aqui, né, na lateral, que falam sobre as tecnologias que existiam na época, contextualização histórica, né? São pequenas notas que explicam determinados conteúdos, determinados termos que são abordados, são colocados na obra. Isso deixa esse livro bem especial, assim. Tem muita fotografia, aí fala, né, sobre todo um trajeto do Monteiro Lobato, quando era criança, sobre a família dele, em que família que ele nasceu, quem era o avô dele, né? Quem era os pais. Fala sobre as coisas que ele gostava de fazer quando criança. Fala sobre os filhos dele, né? Fala, por exemplo, nessa passagem aqui, tem uma foto dos filhos e fala que a Purezinha, que é a mulher dele, contava muitas histórias para as crianças, né? Para os filhos do Lobato. E aí isso inspirou ele a escrever para as crianças, né? Além disso, teve a avó dele que contava muitas histórias. Então, essas figuras foram fontes de inspiração para ele, né? Nessa passagem aqui tem uma coisa bem legal que é uma explicação, né? Um trecho que fala sobre o Jeca Tatu. E aí a narrativa é como se fosse o Lobato falando da sua própria história, então eu vou ler um trechinho aqui pra gente, tá? Muitas vezes eu não estava certo, estava errado, muito errado. E é importante a gente saber pensar de novo e reconsiderar. Não acha? Um dos meus erros foi xingar o camponês.
que eu chamei de Jeca Tatu. Aprendi depois que o problema nada tinha a ver com preguiça, era doença mesmo. E mais depois ainda vi que estava errado de novo. O Jeca Tatu não era nem preguiçoso, nem apenas doente. A questão era outra. Ele não era dono da terra, ganhava muito pouco e por qualquer coisinha era tirado do lugar onde morava e trabalhava. Rebatizei o Jeca Tatu de Zé Brasil e escrevi um livro para defendê-lo. Contando a história de Zé Brasil, puxei minha própria orelha e critiquei a imagem do Jeca que eu tinha inventado. E deixei que o Jeca, agora rebatizado de Zé Brasil, se explicasse pela própria boca. E aí aqui coloca um trecho, né, do livro onde o Zé Brasil explica, né, por que ele se comporta daquela forma, né? E aí ele fala aqui, ó, se eu tivesse um sítio, fazia uma casa boa, plantava árvore de fruta e uma horta e até um jardinzinho. Mas como fazer casa boa e plantar árvores e ter horta em terra dos outros? Vi isso com o coronel Tatuíra. Só porque naquele ano as minhas roças estavam uma beleza, ele me tocou de suas terras como quem toca um cachorro. Bom, e o livro é cheio de coisas assim, né? Ele é bem interessante porque ele documenta coisas que são afirmadas na biografia, né? E uma coisa muito legal que tem no livro é que ele sempre vai problematizar, né, as coisas. A gente tem afirmações tanto de que o Lobato, não, ele não cometeu determinada injustiça, não falou determinadas coisas que não são legais, e outras pessoas que afirmam que o Lobato é racista, o Lobato é a favor de extermínio de animais. E o livro ele vai conduzir a coisa no sentido de problematizar, né? De você ir aos fatos, encontrar nas cartas, encontrar em trechos do livro fatores que podem demonstrar, assim, por exemplo, o racismo. E inclusive o livro fala sobre o eugenismo em uma das obras do Lobato, que é o Choque das Raças, né? E o livro vai falar o porquê que esse livro é complicado, né? O porquê que aquilo é inadmissível. E ele trata mesmo o Lobato como um ser histórico. Isso é muito legal nessa obra, assim, porque não é nem só exaltar as coisas incríveis mesmo que o Lobato fez como escritor, né? É uma obra muito querida, muito respeitada, mas também com muitos problemas que estão na sociedade, inclusive, né? E aí é importante que isso tudo seja falado, né? Aqui também tem um ponto que mostra, bom, aqui nesse pedaço tá falando então sobre o choque das raças, que eu acabei de comentar, né? Ele vai explicar, inclusive, o que é eugenismo, né? O que são os eugenistas. Ele vai falar sobre isso e essas coisas são importantes de ser conversadas com as crianças, né? A gente não tem que só falar da beleza da obra dele, a gente precisa problematizar, né? E aí, então, tem muitas fotos, as fotos dele, ele gostava muito de fotografar, né? Em algum momento da vida ele adquire uma câmera e tira várias fotos, e tem fotos bem bonitas. E aí mostra as ilustrações, as várias versões de ilustração, né? Da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tem algumas cartas das muitas que o Lobato recebia das crianças. Ele gostava muito de corresponder por carta e as crianças adoravam escrever para ele. Na própria biblioteca, no nosso acervo histórico, a gente tem muitas cartas que foram recebidas e também escritas, né? Algumas que ele escreveu também, a gente tem cópia lá. E aí é isso, assim, é um livro bem interessante para se falar de Lobato, considerando todas as questões que precisam ser consideradas, né? Fala sobre o momento em que a obra é levada para o rádio e para a televisão, né? Ela é adaptada para o rádio e para a televisão. Bom, e é isso, gente. É um livro bem bonito, interessante. Fala também uma coisa que eu queria tocar, assim, é que
Houve um momento em que o Lobato foi considerado por setores da sociedade como uma obra perigosa, né? A obra do Lobato para crianças, porque acreditavam que o Lobato estava incentivando as crianças a serem ousadas, e a infringirem os costumes. E aí, em algumas escolas, os livros foram queimados, né? Isso que é uma coisa que o livro traz como mensagem, esse livro aqui, de que é importante que a gente conheça, né? Que a gente não esconda as coisas. E acho que isso é uma coisa que é importante trazer para vocês sobre o Lobato, tá bom? Então é isso, e a gente fica por aqui. Espero que vocês acompanhem as nossas redes e aproveitem as coisas que a gente divulga e que a gente de alguma forma possa oferecer serviços importantes para vocês, tá bom? Um abraço.